Olá, tudo bem? Na aula de hoje, vamos aprender a analisar uma associação mista de resistores. A associação mista é aquela que envolve resistores associados em série e resistores associados em paralelo na mesma associação. Devido a isso, a gente não tem uma forma única de analisar o circuito, como vimos na associação que está tudo em série ou tudo em paralelo, que aí nessas duas associações, tudo em série ou tudo em paralelo, a gente tem regras, né, que não tem exceção. Agora, na associação mista, você não consegue determinar regras únicas. Então, vai depender muito da associação. Como é que eu, particularmente, analiso? Isso que eu vou tentar passar nessa aula. Então, aqui você tem um exemplo de resistores associados, né, numa associação mista. Como que eu faço particularmente? A primeira coisa que eu analiso é a corrente elétrica. Então, vamos desenhar a corrente no circuito. Ó. Aqui a gente tem a fonte de tensão, né? Aí, saindo da fonte de tensão, a gente tem a corrente elétrica total. Então, aqui, ó, eu vou desenhar o IT, que eu estou chamando de I total. Não se esqueça que o I total é a soma das correntes, que geralmente é na entrada e na saída do gerador. Então, se a gente analisar onde está o gerador e o circuito, ó, eu posso afirmar que na entrada e na saída dele aqui a gente tem a corrente total. Aí aqui nós temos um nó, né? Nó é um ponto do circuito onde você tem vários fios ligados. Nesse nó, essa corrente total vai se redistribuir. Então vamos supor que para cima ó, a gente vai ter outra corrente, que eu vou chamar aqui de corrente A, e para baixo outra corrente, que eu vou chamar de corrente B. Aqui, ó. A e B. Aí a corrente A vem para cá, ó. A corrente B vem aqui, ó. E aí a corrente B vai subir por aqui. Então aqui eu estou fazendo uma análise da corrente no circuito. Particularmente é assim que eu resolvo circuitos mistos. Aí aqui temos outro nó, que é um ponto onde você tem vários fios ligados. Aí a corrente A se redistribui. Aí eu vou colocar para cá corrente A, B, né? Eu já usei. Então, corrente C e corrente D. Aí a corrente C vem aqui, ó. E a corrente D vem aqui, ó. Aí essas duas correntes voltam a se juntar, né? Voltam a se somar, criando novamente a corrente A. Então aqui a gente já tem a soma das correntes, ó. Então vamos lá. Primeiro, nesse nó, a corrente total vira A e B. Então a gente já tem aqui que corrente A somado com corrente B vai dar a corrente total. Da mesma forma, nesse nó, vem A e B, criando a corrente total novamente. Além da A e da B, né, me dando aqui a corrente total, a gente vai ter também a corrente A, nesse nó, virando a corrente C e D. Então, se eu somar a corrente C com a corrente D, vai dar a corrente A. Que aqui volta, né, a C e a D, elas se juntam novamente, voltando na corrente A. E aí, nesse nó, a corrente A e B se junta novamente, se soma novamente, voltando para a corrente total. Então, aqui eu fiz uma análise das correntes. Aqui eu já tenho duas equações. Ó. Então, essas equações que você pode usar
para resolver o circuito. Além disso, analisando aqui o circuito, a gente consegue definir qual resistor está em série com qual, né? Qual está em paralelo com qual. Então, entre os resistores 3 e 4, ó, eles estão em paralelo, porque eles não recebem a mesma corrente. Então, a gente pode escrever assim, ó, resistores 3 e resistor 4, entre eles estão em paralelo. Já entre o resistor 5, 4 e 3, eles estão em série. Então, o 5 está em série com 4 e em série com 3 ao mesmo tempo. Então, 5, R5, em série com R3 e R4 ao mesmo tempo. Já o conjunto 1 e 2, ó, estão em série entre eles, que a corrente ali é a mesma. Então, né, a gente consegue identificar qual resistor está em série com qual está em paralelo com qual. Então, R1 e R2 em série entre eles, ó. R1 em série com R2. Aí, aqui eu estou identificando as associações. Já o R6 está em série com todo o conjunto, ó. Porque ele está antes. Então, os elétrons, as cargas que passam em 6 também, algumas cargas vão passar em 5 e algumas vão passar em 2. Então, a gente pode escrever que o R6 está em série com R2 e R5. E R5. Então a gente consegue, né, analisando as correntes, identificar, classificar quem está em série com quem está em paralelo com quem. Agora, e as equações matemáticas, né? Além dessas duas equações aqui que já determinamos, que relaciona as correntes, quem somado com quem dá quem. Então vamos ver aqui algumas equações matemáticas, ó. Vamos lá, vamos começar com o R1. O R é um resistor, então o resistor consome tensão, né, energia, potência. Então o R1 ele consome U1 e P1. A mesma coisa é o R2. Ó. O R2 ele vai consumir o 2 e P2 de potência. Eu posso fazer isso para qualquer resistor. Aí, ó, vamos supor que eu queira estudar, ó, o R1. Aí como é que eu vou estudar o R1 ali, ó? Para o R1, a gente pode escrever, por exemplo, ó, então vou desenhar o R1 aqui, ó. Então eu tenho o resistor 1, consumindo a tensão 1, a potência 1. E a corrente que passa por ele, ó, eu chamei de corrente B. Né? A corrente B que está sendo estabelecida por ele. Então, para o resistor 1, a gente vai poder escrever R1 igual a U1 por IB. Da mesma forma que podemos escrever que a potência 1 vai ser igual a U1 vezes IB. Ou a gente pode escrever também que a potência 1 vai ser igual a R1 vezes IB ao quadrado. Ou também que a potência 1 vai ser igual a U1 ao quadrado sobre R1. Então a gente, aqui ó, eu isolei, né, o I, ó, e coloquei no lugar aqui, então vai ficar U sobre R, né, ou isolei o U, substituí ali R vezes E ao quadrado, a gente já fez isso em outras aulas. O mesmo eu vou poder escrever para o R2, ó. Porém, o R2 ele consome o 2 e P2, e é o IB que está
sendo estabelecido por ele. Então, se eu desenhar o R2 aqui, ó, a gente vai ter, ó, R2 consumindo o 2 ou dissipando a potência 2. E a corrente que é estabelecida por ele também é a corrente B. Inclusive, por isso que esses dois resistores estão em série entre eles. Então, eu posso escrever as mesmas equações para esse resistor. Para ele, eu posso escrever R2 é igual a U2 por IB. Ou, né, potência 2 vai ser igual a U2 vezes IB. Ou potência 2 vai ser igual a R2 vezes IB ao quadrado. Ou também potência 2 vai ser igual a U2 ao quadrado sobre o R2. E o mesmo podemos fazer para qualquer resistor. Eu não vou fazer para todos para não ficar muito longa essa aula, tá? Mas eu acho que você já entendeu, né? Vou fazer só para mais dois resistores aqui, ó. Vamos pegar o R4 ali, ó. O resistor 4, ele vai consumir uma tensão que eu vou chamar de 4 e uma potência 4. Vou pegar o R6 agora aqui, ó. O R6, ele vai consumir uma tensão que eu vou chamar de U6 e uma potência que eu vou chamar de P6. Vamos fazer para o 4, para o 6, né? Eu não vou fazer para todos, mas eu acho que você já entendeu o raciocínio. Então, R4, ó, o R4 ele recebe a corrente que eu chamei de C. Então, imagina que eu vá desenhar o R4 aqui, ó. Então, o resistor 4 lá do circuito, né? Então, o resistor com resistência 4 vai consumir o 4, P4, e ele recebe a corrente que eu chamei de IC. Isso mesmo, né? É só olhar lá no circuito, ó lá. Então, o mesmo raciocínio, ó. Para ele, eu posso escrever que R4 vai ser igual a U4 por IC. Ou potência 4 vai ser igual a U4 vezes IC. Aí você pode usar as outras equações para ele também, né? Eu acho que você já entendeu. Aí vou analisar também o resistor 6, ó. O resistor 6 recebe a corrente total. Então imagina que eu vá desenhar o resistor 6 aqui, ó. Vou isolar o resistor 6. Então, resistor 6 consome a tensão 6, a potência 6, e a corrente estabelecida por ele foi a corrente total, que é a soma de todas as correntes. Então, eu posso fazer a seguinte relação, ó. Resistência 6, o 6, que é a tensão consumida por ele, dividido pela corrente total. Ou a potência 6 vai ser igual a tensão 6 vezes a corrente total. Entendeu? Então aí a gente pode fazer o mesmo para qualquer resistor. Ó. E não se esqueça dessas relações entre as correntes, né? Ó, que elas também podem ser usadas. Agora você pode perguntar assim, professor, mas qual eu uso, né? Para qual resistor? Qual equação eu uso aqui, ó, dessas todas aqui? Então aí vai depender muito do que ele está dando e do que ele está pedindo. É por isso que a associação mista de resistores é a que os alunos se sentem mais desafiados, são os circuitos mais desafiadores, porque você não tem uma regra única, como tem em série e tem em paralelo. Quando o circuito é todo em série, né, só em série, ou todo em paralelo, só em paralelo. Por isso que os alunos eles se sentem mais desafiados na associação mista. Porque agora, o que fazer, né, de tudo aqui que eu estou mostrando, e eu mostrei apenas para 4 resistores de todos os circuitos, vai depender muito do que ele está dando e do que ele está pedindo. Tanto que as associações mistas, elas têm vários caminhos de resolução.
tem aluno que resolve por um jeito, tem aluno que vai resolver por outro jeito. Para terminarmos a aula, como determinamos num circuito misto a resistência equivalente do circuito? Aí também não tem uma regra única. Você vai reduzindo o circuito, pegando os que estão em paralelo, em série, vai aplicando paralelo, série, até reduzir a um único resistor. Então, no mesmo circuito, né? Nesse circuito, ó, vamos começar com o R4 e o R3, ó. Entre os dois, ó, eles estão em paralelo. Então, você vai associar os dois em paralelo e colocar um no lugar em série com o 5. Por quê? Porque o 5 está em série com o 4 e em série com o 3. Então, eu posso imaginar um no lugar do 3 e 4 em série com o 5. Aí, esses dois ficam em série. Aí, eu faço em série para os dois. E imagino um no lugar dos dois. Em paralelo com 1 e 2. Aí, ó, eu coloco um no lugar, né? E aí esse vai ficar em paralelo com 1 e 2 ao mesmo tempo. Então eu vou pegar o 1 e o 2, reduzir a um resistor apenas, em paralelo com o de cima. Aí eu faço em paralelo, que vai ficar em série com o 6. Então você vai reduzindo o que está em série, o que está em paralelo, até sobrar um resistor. Esse que sobrou é chamado de equivalente. Eu vou parar essa aula por aqui, eu acho que eu até já falei muito. Entenda que a associação mista é muito importante a gente agora resolver exercícios, porque a partir da resolução dos exercícios a gente consegue praticar, né, e desenvolver. Até porque, como eu já repeti, não tem uma regra única. Legal? Então, um abraço, bons estudos e até as próximas aulas.